irmãos e irmãs, uma boa noite. Vamos abrir as nossas Bíblias aqui. Primeira epístola que Paulo escreveu a Timóteo, no capítulo 6. Vamos ler os versículos 20 a 21. Nós estamos agora na parte final do nosso estudo. Versículo 20 e 21, capítulo 6, 1 Timóteo, versículo 20 e 21. Eu creio que talvez mais 3 palavras nós já teremos terminado esse assunto, depois de mais de um ano. Todo esse estudo, ele gerou um material de mais de 300 páginas. E eu tenho enviado para alguns irmãos que têm me pedido. Então, todo esse material, todas estas palavras, elas foram organizadas na forma de um livro. Então, eu creio que assim que terminarmos, vamos ter esse livro à disposição. Os irmãos que tiverem interesse de ter todo esse material, eu vou enviar para vocês, já vou enviar na forma de um livro, em PDF, e os irmãos podem ficar à vontade para poder estudar, repassar, usar como ferramenta de pesquisa. Ficou um material muito bom, especialmente como fonte de pesquisa, de vocábulos, tudo aquilo que os irmãos ouviram aqui, tudo está disposto nesse material. Vamos ler agora os textos, 1 Timóteo capítulo 6, versículos 20 e 21. Ó Timóteo, guarda o que te foi confiado, evitando conversas profanas sobre coisas vãs e os argumentos da falsamente chamada ciência. Pois alguns, professando-a, desviaram-se da fé. Graça seja contigo. Vamos orar. Pai querido, no nome do teu sagrado Filho Jesus, aquele que era, que é e que há de vir, aquele que criou todas as coisas e sustenta todas as coisas, pela infinita e poderosa palavra do seu poder, aquele que é digno de receber a honra, a glória e todo o louvor. É neste nome que nós oramos, aquele que venceu a morte, aquele que venceu o inferno, aquele que é o vencedor. É neste nome que nós pedimos nesta hora, que tu venhas abrir nossa mente mais uma vez, pelo poder da tua palavra, e venha revelar-te a nós. Senhor, nós somos tão gratos a ti, por termos durante todo esse tempo estudado a tua palavra, e te pedimos mais uma vez, vem e desce até nós, e fala aos nossos corações. Sabemos que o Senhor fala somente com aqueles que estão comprometidos em te ouvir. Senhor, nós não queremos ouvir o barulho da tua voz, nós queremos sentir o toque da tua voz. Senhor, que possamos ter um coração totalmente aberto para a tua voz. Dá-nos um coração que deseja o teu falar. Queremos, não é homens, não queremos conhecimento, queremos a vida da tua palavra. Tira de nós tudo aquilo que impede que nós venhamos receber a vida da tua palavra. Nós te pedimos, em nome de Jesus. Amados em Cristo, se lemos mais uma vez esses versículos aqui, 20 e 21 do capítulo 6, nós vamos perceber claramente que Paulo, ele começa com essa mesma tônica. Por favor, vamos aqui para o capítulo 1. O assunto que ele começa é o assunto que ele termina. Então vamos observar os versículos 1 e 2. Paulo faz apenas uma saudação, uma apresentação. Aí ele começa o assunto doutrinário a partir do versículo 3. Como te roguei quando parti para a Macedônia, que ficasses em Éfeso, para advertires
a alguns que não ensinem outra doutrina, nem preste atenção a fábulas ou a genealogias intermináveis, que acarretam mais disputas do que a edificação de Deus, que é pela fé. Assim o faço agora. Então, aqui no versículo 3, Paulo começa a sua exposição. Todos nós sabemos que essa carta ela tem uma tônica exortativa. Esta é uma carta que o seu único propósito é nos exortar. Então agora, quando ele termina praticamente falando as mesmas coisas. Ele diz, guarda o que te foi confiado, evitando as conversas profanas sobre coisas vãs e os argumentos da falsamente chamada ciência, pois alguns professando-a desviaram-se da fé. Graça seja contigo. Amém. Então nós vemos aqui que esse é o argumento de Paulo por toda esta carta. Essa carta, com seus 6 capítulos, ela tem várias exortações. Porém, se nós estudarmos com muito cuidado, nós veremos muitas exortações aqui, mas 4 delas são fundamentais. A exortação contra os falsos mestres, o falso ensino, a apostasia e o perigo do entretenimento, a distração, o perigo de nos distrairmos com coisas fúteis. Então, se você estuda esta carta, você vai se deparar com 4 exortações. Hoje nós vamos estudar apenas a primeira exortação. Quando você estuda esta carta, preste atenção nesse detalhe. Aqui ele vai nos levar a exortação, primeiro, contra os falsos mestres. Irmãos e irmãs, vamos prestar atenção nisso. A igreja do Senhor Jesus, ela tem uma tendência natural a ser levada pela distração, isto é, a se distrair. Ela se distrai com tudo e qualquer coisa. Tudo serve como pretexto do inimigo para roubar a nossa mente, para roubar o nosso foco, para nos distrair do essencial e nos levar para o trivial. Escute bem isso. O grande perigo que ameaça a nossa fé é nós sermos distraídos daquilo que é focal e sermos enganados por aquilo que é trivial. A maior necessidade da igreja é discernimento de espírito. Não tem uma outra coisa que nós necessitamos mais para entendermos o mundo espiritual do que discernimento de espírito. Você pode buscar poder, você pode alimentar a sua fé, você pode buscar qualquer outra coisa, mas se você não tiver discernimento de espírito, tudo será efêmero, tudo será passageiro. Porque quando nós temos o discernimento de espírito, nós sabemos guardar o território da nossa alma. Irmãos, uma das grandes características de uma pessoa que tem discernimento de espírito é visão celestial. Um cristão que não tem visão celestial é um cristão desenfreado, é um cristão que não sabe para onde vai. Ele acha que sabe, mas não sabe, porque sem visão, como diz Provérbio, o povo se enrola, o povo se emaranha. Sem visão, o povo se corrompe. Essa palavra corrompe, do original hebraico, dá a ideia de emaranhar, que é um sinônimo de confusão, ou uma pessoa que caminha e não sabe para onde vai, ou uma pessoa que anda e não sai do lugar. Então, nós necessitamos de visão celestial. A visão celestial é o princípio governante da nossa vida cristã. Talvez vocês nunca se deram conta da importância do assunto de visão celestial. Por que existe tantos falsos mestres enganando tantas pessoas? Por que os cristãos são enganados e são levados por toda roda de ventos, de doutrinas, de homens que induzem ao erro, como diz Paulo em Efésios 4, e versículo 13? Por que existe, irmãos? Por que muitas vezes nós olhamos e contemplamos e perguntamos, meu Deus, como é possível as pessoas serem enganadas por esses ensinos? Como é possível
as pessoas serem enganadas por essas práticas. Como é possível? É possível sim, porque qualquer pessoa que não tem visão espiritual se distrai com qualquer coisa, por mais absurda que seja. Por mais absurda que seja. Quantas pessoas negam o Senhor Jesus na sua fé? Por quê? Porque não tem visão espiritual. E você sabia que o princípio básico para ser cheio do Espírito Santo é ter visão espiritual? Um exemplo. Por favor, irmãos. Atos dos Apóstolos. Deixa eu colocar isso para vocês. A gente caminhando aos poucos nesse assunto e adentrarmos mais sobre essa primeira advertência de Paulo aqui nesta primeira carta a Timóteo sobre os falsos mestres. Atos capítulo 9, versículo 17. Você sabe que esse capítulo, a grande tônica dele é sobre a conversão de Saulo. Aí no versículo 17 diz: Então Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu por onde vinhas, enviou-me para que recuperes a vista e seja cheio do Espírito Santo. Aí você pode ler isso aqui e dizer: irmão, mas o que tem isso a ver? Bom, vamos pegar esse texto, colocar ele dentro do princípio espiritual que está contido nessa experiência de Paulo. Você sabe muito bem que quando Paulo estava caminhando para Damasco, ele teve uma visão. Quando ele teve essa visão, a Bíblia diz que ele caiu por terra. Ele perdeu a sua visão natural. Ele caiu por terra. E ele teve uma visão do Senhor Jesus glorificado. E quando ele teve uma visão do Senhor Jesus, ele ouviu uma voz que ela só ocorre, de certa forma, essa voz, ela só ocorre 7 vezes na Bíblia. Somente 7 pessoas ouviram essa voz. Saulo, Saulo. Chama duplo chamamento. Saulo, Saulo. Lembra disso? Jacó, Jacó. Samuel, Samuel. Marta, Marta. Pedro, Pedro. Aqui Saulo, Saulo. Está vendo? Saulo, Saulo. Observe isso. Saulo, Saulo. Duplo chamamento. E o que ele disse? Quem és tu? Senhor. Quando ele diz Senhor, ele usa uma palavra muito importante. Ele usa a palavra Kyrios. Esta palavra só poderia ser usada para César. Os cristãos e os judeus, quando usavam esta palavra, eles sabiam que estavam usando somente para Deus, porque para Deus só havia um Kyrios. Esse Kyrios era Deus. Mas para um cristão só havia um Kyrios. Esse Kyrios era Cristo. Então, quando Paulo diz, quem és tu, Senhor? Ele vai dizer, eu sou Jesus. Quando o Senhor Jesus disse para Paulo isso, ou para Saulo, ele disse a frase da seguinte forma, ego eimi Yeshua. Paulo, você sabe muito bem, em Filipenses 3, que ele era fariseu dos fariseus. Os fariseus eram uma seita ortodoxa que interpretava a lei ao pé da letra. Para eles era olho por olho e dente por dente. Eles eram radicais da interpretação da lei. E Paulo está dizendo, se havia pessoas radicais da interpretação da lei, ele era muito mais. Então, ele sabia muito bem que eu sou, só existia um. Quírio, só existia um. Para ele, Senhor, só Deus. Eu sou, só Deus. Porque os judeus ortodoxos, eles não conjugavam a primeira pessoa do presente do indicativo, porque para eles, eu sou, só havia um. Aquele de Êxodo 3, que diz, Moisés, eu sou o que sou. E quando ele teve aquela visão, e o Senhor disse para ele, eu sou Jesus. Naquele dia ele aprendeu a maior lição da sua vida. Ele aprendeu que Cristo e Deus são uma pessoa, que Jesus é Deus com Deus. Mas não só isso, a quem tu persegues? Paulo sabia e tinha convicção disso, que Jesus estava morto, enterrado,
em Jerusalém. E ele não perseguia Jesus, ele perseguia a igreja de Jesus. Naquele dia ele aprendeu que Cristo e a igreja são um. Por isso ele diz, grande é esse mistério, em Efésios capítulo 5, versículo 32. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Naquele dia, ele teve a visão celestial. Aí, se você segue o livro de Atos, capítulo 26, versículo 19, ele está dando um testemunho para o rei Agripa. Aí ele diz assim, ele conta essa experiência da sua conversão. Aí ele diz assim, ó rei Agripa, eu não fui desobediente à visão celestial. Então, irmãos, o assunto aqui do capítulo 9 não é só a conversão de Saulo, mas como a natureza dessa conversão. Nessa conversão, sabe o que ele teve? Ele teve algo que todos nós devemos ter, visão celestial. Porque a maioria das pessoas convertem para não ir para o inferno. A maioria das pessoas pensam que conversão é o oposto do inferno. As pessoas acham que conversão está limitada a perdão de pecados. Irmãos, o perdão dos nossos pecados é o primeiro item da nossa conversão. A visão celestial é algo muito mais elevado. Entender quem é Cristo, entender o propósito de Deus em Cristo, entender o mistério de Deus em Cristo é algo muito elevado na nossa conversão. Então, quando Paulo entendeu isso, ele viu que todos esses itens compõem a visão celestial. E nessa visão, ele viu que Cristo é Deus com Deus, e que Cristo e a igreja são um. Ele viu a plenitude de Deus e a plenitude de Cristo. Que Cristo é a plenitude de Deus, e que a igreja é a plenitude de Cristo. Que Cristo é o mistério de Deus, ele escreveu isso em Efésios 3, e que a igreja é o mistério de Cristo, ele escreveu isso em Efésios 3, e que Cristo é o mistério de Deus, ele escreveu isso em Colossenses 2. Está vendo, irmãos? A visão celestial. Então, quando você vê isto, aí você vê que o Espírito Santo, ele soprou este livro. Este não é um livro acadêmico. Este não é um livro para intelectuais. Você pode estudar no melhor seminário do mundo. Você pode ter os melhores livros do mundo. Você pode ter os melhores professores do mundo. E sabe o que você pode entender da palavra de Deus? Você pode entender muito de Bíblia, mas você nunca entenderá da palavra de Deus. A Bíblia e a palavra de Deus são duas coisas que nós temos que entender. A Bíblia é um livro, escrita num período de 1500 anos, por 40 autores, em 3 continentes, em 3 línguas, grego, aramaico e hebraico, aramaico e grego, algumas porções em aramaico. Imagine isto. É um livro composto por 31.124 versículos. Pense nisso, é um livro singular? É um livro singular. É o livro de Deus. Mas este livro, ele não é um fim em si mesmo. O propósito desse livro é nos revelar a mente de Deus. Então você pode dizer, eu já li a Bíblia 100 vezes. Você pode ler a Bíblia 100 vezes e pode não tocar a mente de Deus. Se esse livro não te levar a tocar a mente de Deus, você está na esfera da mente, da alma, do intelecto. Mas se você deixar que esse livro, como disse o escritor aos Hebreus no capítulo 4, versículo 12, a palavra de Deus é viva e é eficaz. Se este livro se tornar algo vivo e eficaz, ele vai te revelar a mente de Deus. E você vai saber que esse é um livro não apenas escrito por homens, mas é um livro soprado por Deus. Aí você vai ver que existem revelações dele. Então, a primeira revelação do capítulo 9 é que na conversão de Paulo, ele não apenas teve o perdão dos seus pecados consumados, mas ele teve a revelação ou a visão celestial. E aqui nós vemos algo tão singular, nessa poesia, nessa maneira harmônica ou harmoniosa, como o Espírito Santo sopra. Aí você vai ver Ananias chegar para Paulo e diz assim, a Bíblia, enviou-me para que recuperes a vista e seja cheio do Espírito Santo. Aqui diz um homem sem visão, jamais pode ser cheio do Espírito Santo. Escute, irmãos, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês creem que cada frase, cada versículo contém uma lição espiritual? Vocês creem nisso? Eu também creio. Por isso que até a genealogia precisa ser lida com cuidado.
Então, preste atenção. Olha o que diz: recuperes a vista e seja cheio do Espírito Santo. O que quer dizer isso, irmãos? É impossível um cristão que não tem visão espiritual ser cheio do Espírito Santo. É requisito básico. Se você quer ter uma vida cheia do Espírito Santo, cultive a visão celestial. Porque quando nós temos a visão celestial, quando nós somos tomados desta visão celestial, naturalmente, irmãos, nós vamos ter revelação do alto. Então, quando você tem essa oportunidade de deixar que o Espírito Santo leve você à visão celestial, naturalmente, você vai ser uma pessoa guardada na palavra. Guardada de que maneira? Guardada no conhecimento e na revelação da mente de Deus. Um cristão que tem a revelação da mente de Deus na sua mente, não cai nos laços da heresia. E se cair, o Espírito Santo há de adverti-lo, há de abrir o seu entendimento e há de tocar no seu espírito para que ele tenha cuidado com tudo aquilo que tem com o único propósito: macular no seu caráter o testemunho do Evangelho de Cristo Jesus. Então, queridos irmãos e irmãs, voltando aqui para o nosso texto, quando Paulo adverte Timóteo: guarda o que te foi confiado, evita as conversas profanas. Então você vê que ele está exortando, e essas exortações aqui nós podemos colocá-las em 4 partes. A primeira é essa que nós estamos estudando: os falsos mestres. Por favor, capítulo 1. Observe aqui, versículo 6. Olha o que Paulo diz. Capítulo 1 de 1 Timóteo, versículo 6. Que de tais coisas, desviando-se alguns, está vendo aí? Alguns. Desviando-se alguns, entregaram-se a vãs contendas. Querendo ser o quê? Olha o versículo 7. Doutores da lei, sem entender o que dizem, nem o que afirmam. Está vendo aí, irmãos? Olha o que ele está falando. É justamente isso. Alguns, se você observar em vários lugares, ele vai fazer essa distinção desses alguns. Outro exemplo, versículo 19 e 20 do mesmo capítulo 1. Conservando a fé, a boa consciência, a qual alguns, está vendo, rejeitando, naufragaram na fé. Entre esses estão Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. Duro isso, não é, irmãos? São esses mestres, são esses que têm pervertido o verdadeiro ensino do Senhor Jesus. Quando você lê essa carta, você vai ver justamente este ponto que Paulo coloca para nós: o perigo desses falsos mestres, desses que ensinam a palavra com o propósito de atrair pessoas para si, desses que roubam a centralidade de Cristo Jesus. Falsos mestres. É uma epidemia no meio do povo de Deus. Falsos mestres são armas satânicas que Satanás usa para perverter o Evangelho, diluir o Evangelho, diluir a verdade, ofuscar o testemunho da igreja, macular sua natureza e criar fissuras, brechas, para que Satanás possa se apoderar do povo e mantê-los da ignorância espiritual. O maior prazer de Satanás é que a igreja continue sendo infantil, imatura, sem visão celestial. Esse é o prazer dele. E como nós podemos distinguir esses falsos mestres? Como nós podemos conhecê-los? Quais são suas características? Por favor, vem comigo aqui, Mateus capítulo 7, versículo 15 até o 20.
Guardai-vos dos falsos profetas. Veja, ele está falando dos falsos profetas, que se apresentam a vós vestidos de ovelhas, porém por dentro são lobos roubadores. Por seus frutos os conhecereis. Acaso colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim também toda boa árvore, quero que você preste atenção nessa frase, toda boa árvore dá bons frutos, porém a árvore má dá maus frutos. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar bons frutos. Toda árvore, então aqui toda árvore, ele não está falando só do falso profeta, ou dos falsos profetas, ele está falando dos falsos mestres, dos falsos apóstolos, dos falsos pastores, ele está falando desses ministérios. Toda árvore que não dá fruto é cortada e lançada no fogo. Assim, pois, por seus frutos os conhecereis. Você sabe muito bem que o ministério de profetas é o ministério da palavra. O ministério de profetas é o ministério da palavra. Não se iluda, irmãos. Não se engane. Não confunda dom de profecia com ministério de profeta. Dom de profecia em 1 Coríntios 12 é diferente do ministério de profeta de Efésios 4:11. Ele concedeu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. E lá em 1 Coríntios 12, a partir do versículo 12, nós temos a descrição dos dons. Então nós temos os dons de inspiração, que é a interpretação de línguas, variedade de línguas e profecia. São dons do corpo para o corpo. Todos os irmãos aqui, Deus pode usar no dom de profecia. Qualquer irmão o Senhor pode usar, porque é do corpo para o corpo. Profeta, ministério profético, não. Uns Deus estabeleceu. Uns foram estabelecidos. É ministério. Ministério e dom são duas coisas distintas. Então prestemos atenção aqui. O Senhor está dizendo para nós, como que você reconhece um falso ministério? Pelos seus frutos. Veja qual é o fruto que esse ministério dá. Vê se esse ministério, ele tem produzido realmente fruto. Veja se a vida desse irmão comunica vida, comunica verdade. Veja isto. O Senhor Jesus diz algo muito claro. Não pode uma árvore má produzir bons frutos, nem uma árvore boa produzir maus frutos. Então, o fruto de um ministério precisa ser conhecido. Compreende isso, irmãos? Agora, preste atenção. É muito perigoso as pessoas acharem que o fruto do ministério é descrito pela prosperidade, pelo crescimento numérico. Crescimento numérico não é fruto de ministério. O que é fruto de ministério é vida. Estão entendendo, irmãos? Vocês compreendem isso? Porque se quantidade, se número for aprovação, vou falar para vocês que o islamismo é a resposta. Sabiam disso? Se números autentica o ministério, então o islamismo é a resposta para esse mundo. Jesus foi um grande fracassado. Paulo foi outro grande fracassado. Porque quando o Senhor Jesus morreu, até os poucos discípulos que estavam perto dele fugiram. Alguns dos que estavam com ele não creram na ressurreição. A Bíblia chega a dizer que todos eles duvidaram. Não foi só o Tomé. Preste atenção nisso. Paulo, quando estava perto de morrer, ele chega a dizer assim, todos da Ásia me abandonaram. Você sabe o que significava a Ásia no coração de Paulo? A igreja de Éfeso, onde ele ficou 3 anos. Ele chegou a dizer assim, eu comuniquei a vocês todos os desígnios de Deus, em Atos 20. Todo o desígnio de Deus. Onde ele gastou a maior parte do seu ministério. Sabe o que ele disse para Timóteo? Todos da Ásia me abandonaram. Preste atenção nisso. Agora, a vida por meio do ministério de Paulo, até hoje, tem efeito. 2000 anos se passaram. A vida do Senhor Jesus continua uma vida triunfante. Isso é vida. Irmãos, falo uma coisa para vocês. Ninguém precisa chamar atenção para si nos assuntos espirituais. Ninguém. A igreja de Atos, nós temos um grande exemplo. Você se lembra do capítulo 1, quando a Bíblia diz assim, que eles
Pedro à frente, eles viram que era necessário escolher dentre eles um irmão que viesse ocupar o lugar de Judas que havia se transviado. Se lembram disso? Se lembram, irmãos? Aqui Atos 1. Deixa eu dar um exemplo da vida para vocês. E veja o quanto isso é importante. Versículo 21. Começa assim: é necessário. Atos 1, 21. Quero que vocês observem essa frase. É necessário. Irmãos, Deus age por necessidade? Eu pergunto para vocês. Deus age por necessidade? Alguém aqui ousaria refletir um pouco sobre isso? Será que Deus, ele se sente obrigado por alguma circunstância? Sim ou não, irmãos? Vocês acreditam que Deus é forçado a fazer o que ele não quer? Deus é constrangido por causa de circunstância? Ele é surpreendido por algo? De forma alguma, irmãos. Deus não é surpreendido por nada. Ele conhece o tempo antes que o tempo exista. Ele conhece hoje, na eternidade passada. O passado, o presente e o futuro estão diante dele de maneira instantânea. Porque Deus é atemporal. Mas não somente isso, irmãos, ele é soberano. Ele mantém o controle de tudo e de todas as circunstâncias. Então creia nisso. Aí, olha o que Pedro diz: é necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo em que o Senhor Jesus viveu entre nós, começando desde o batismo, aí ele vai dizendo isso. E testemunho conosco de sua ressurreição. Aí apresentaram dois: o José chamado Barsabás, que tinha por sobrenome Justo, e Matias. Aí a Bíblia diz que eles oraram. Olha que coisa interessante, oraram. Aí depois, versículo 15 diz que eles oraram para que o Senhor pudesse escolher alguém que pudesse ocupar o ministério apostolado. Aí versículo 26, depois de orar, o que eles fizeram? Lançaram sorte. Vocês fazem isso, irmãos? Nós fazemos isso? Ninguém faz. Mas a gente faz uma coisa diferente. A gente faz uma coisa pior. A gente toma uma decisão e depois ora. Não é verdade? Primeiro a gente toma uma decisão, já está definido, eu quero aquilo, pronto. Ah, não, então vamos orar? Aí a gente ora, Senhor. Mas a gente ora, mas na verdade a gente não quer o que Deus quer. A gente quer que Deus venha querer o que eu quero. Então a gente olha isso aqui e fala, nossa, que coisa horrível. Mas nós fazemos uma outra pior. Tanto uma coisa como a outra está errada. Porque quando você ora e você busca algo, a primeira coisa que você tem que dizer, Senhor, seja feita a tua vontade, não a minha. Quem nos ensinou isso? O Senhor Jesus. Quando ele foi lá na cruz, eu pergunto para vocês, quando o Senhor Jesus foi morrer na cruz, ele foi por causa da vontade do Pai ou ele foi por causa da sua vontade? Ele foi por causa da vontade do Pai e era também sua vontade. Mas nem mesmo sendo sua vontade, ele ousou dizer assim, Pai, eu vou fazer a nossa vontade. Ele disse, não, faça a tua vontade. Mas o Senhor Jesus não queria morrer? Ele queria. Mas ele disse, passa de mim esse cálice sem que eu beba. Ele estava dizendo assim, Pai, tem como o Senhor salvar eles sem que eu tenha que ir para a cruz? Aí você diz, está vendo, irmão? Ele não queria morrer, ele foi forçado a morrer. Oh, irmãos, lamentabilismo, engano se você pensa assim. Por que que o Senhor Jesus ora assim? Primeiro que ele era 100% homem, e aquilo não era um teatro. Ele não foi fazer uma representação da morte no nosso lugar. Ele realmente sofreu no nosso lugar. Ele foi esmagado no nosso lugar. Ele foi moído pelos nossos pecados. Ele estava ali naquele Getsêmani, sentindo o seu coração esmagado pelos nossos pecados. A sua vontade não estava em conflito com a vontade do Pai. Mas Paulo diz para nós, em Filipenses 2, que ele sendo Deus, ele não usurpou o fato de ser Deus, antes a si mesmo se humilhou, e foi até a cruz por nós. Ele se humilhou até a cruz, ele não permitiu que naquele momento tão sublime, onde a justiça de Deus, e a santidade de Deus, e a glória de Deus, seriam exaltados de maneira tremenda, lá naquela cruz, porque você sabe que quando o homem pecou em Gênesis 3, a santidade de Deus, a glória de Deus e a justiça de Deus foi colocada
em opróbrio, em vergonha. Você sabia disso? Naquele dia, irmãos, Satanás estava tripudiando da glória de Deus, porque o homem criado em imagem e semelhança de Deus estava em pecado. Aquele homem desobedeceu, aquele homem que foi criado para governar esta terra, os peixes do mar, as aves dos céus, os répteis da terra, aquele homem que era a expressão do governo de Deus estava em fracasso. Naquele dia, Deus perdeu o seu descanso. A ponto do Senhor Jesus dizer, lá no capítulo 5, versículo 17 de João, meu Pai trabalha até agora e eu também. Deus criou um sábado para ele. O dia que ele teve o homem segundo o seu coração, o que ele fez? Ele descansou. De forma que Deus descansou? O que significa o descanso de Deus? O descanso de Deus é o seu prazer, é a sua satisfação, porque agora ele tem um homem segundo a sua imagem, para poder expressar sua vontade na terra. Mas agora esse homem caiu, e Satanás estabeleceu um reino de principados, potestades, dominadores e hostes espirituais da maldade. Mas graças a Deus, irmãos, veio o segundo homem, o segundo Adão. E esse é o homem segundo o coração de Deus. Agora Deus encontrou nele o seu prazer. Agora Deus pode descansar, porque ele tem um homem segundo o seu coração. E este homem, ele foi obediente até a morte, morte de cruz. O que significa um homem obediente até a morte, morte de cruz? Foi aquele que não hesitou colocar a sua vontade na frente do Pai. Ele renunciou, ele anulou-se tão plenamente que nem mesmo a sua vontade esteve em evidência. Ele se colocou como cordeiro, aonde a vontade do Pai, a glória do Pai, a santidade do Pai e a justiça do Pai foi exaltada diante de todos os principados e potestades. É lindo isso, não é, irmãos? É. Quando você lê Colossenses 2,15, que diz assim, e tendo despojado todo o principado e potestade, os expôs publicamente ao desprezo quando dele triunfou lá na cruz. Quando deles triunfou lá na cruz. Colossenses 2,15. Você pode começar no 14, quando diz que ele pegou o escrito de dívida que era contra nós e cravou lá na cruz. Aí diz assim, tendo despojado todo o principado e potestade, os expôs publicamente ao desprezo quando deles triunfou lá na cruz. O que significa isso, irmãos? O que isso representa para nós? Isso representa algo muito grande. Isso representa algo muito glorioso. Porque ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. E um homem obediente é aquele homem que não vive a sua vontade. Aquele homem que não ousa dizer, Deus fez a minha vontade. É aquele homem que diz, Deus fez em mim a sua vontade. Então, irmãos, me desculpe essa prolixidade aparente, mas é apenas para a gente meditar nisso. Que a gente corre o perigo de ler isso aqui e pensar, meu Deus, o que eles fizeram aqui? Por que eles fizeram isso? Irmãos, vocês já leram o livro de Atos? Todos aqui já leram, eu tenho absoluta certeza disso. Aonde você consegue encontrar Matias aqui? Você não encontra Matias mais em Atos. Ele é um irmão que desaparece. Não se menciona Matias mais aqui. Por quê, irmãos? O que o Espírito quer nos ensinar? O Espírito quer nos ensinar que nós não podemos instituir nada. Nós não podemos fazer nada por causa de necessidades, porque tudo está nas mãos de Deus. E o princípio que Deus nos ensina aqui no livro de Atos é que a vida tem que ir à frente da organização. Se a vida não for à frente, tudo que nós fizermos não glorificará a Deus. Pode até ser a coisa certa, mas muitas vezes o nosso certo não é o que agrada a Deus. Não é o que agrada a Deus. Então veja isso. Olha o que aconteceu. O Espírito Santo agora vai ensinar para nós como que a vida vai à frente. Havia na igreja de Antioquia, Atos 13, profetas e mestres. O que os profetas e mestres faziam? Estavam ministrando ao Senhor. Aí ele vai citar o nome de 5 irmãos que estavam ali. Dentre eles, Barnabé e Saulo. Aí o Espírito diz, separai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Olhe isso, irmãos. Veja isso. Agora o Espírito Santo vai agir. E quando o Espírito Santo age, ninguém precisa aparecer. Quem foi que o Espírito Santo usou aqui em Antioquia? Não importa quem o Espírito Santo usa. Importa é se ele está entre nós. Ele usa quem ele quer para falar o que ele quer para manifestar a sua vida. Essa ideia que só alguns podem ser usados por Deus
Essa ideia que alguém que sobe aqui é mais importante do que os irmãos que sentam aí, é uma ideia arcaica, errada, nicolaíta. Todos os irmãos podem aqui, pela graça de Deus, pelo dom do Espírito, serem usados pelo Senhor, na medida da graça de Deus concedida a cada um. Então, irmãos, aqui está o princípio que o nosso Senhor coloca. É o princípio da vida, é o princípio do fruto. O fruto fala do princípio da vida, porque o princípio da vida é o princípio que está no fruto. Como que você vai saber que uma árvore é boa, se o seu fruto é bom? Se o seu fruto é bom, então é o fruto da vida, e a vida tem que estar à frente. Então, irmãos, não se deixem levar por ninguém, nem por nada. Permita que o Espírito Santo guie vocês, guie a mente de vocês, guie os olhos de vocês, guie os ouvidos de vocês, guie os pés de vocês, para que vocês verdadeiramente andem no caminho da vida. Não seguindo homens, não seguindo grupos, não seguindo qualquer coisa, mas sigam o Cordeiro aonde quer que ele vá. Estão vendo, irmãos? Esse é o princípio da vida. Onde que os falsos mestres entram? Eles entram na nossa falta de cuidado e zelo para com a palavra. Eles entram porque nós deixamos de discernir. Eles entram porque nós não entendemos o que é vida, porque nós achamos que tudo que se move é vida. Tudo que se move pode ter vida, mas pode não expressar a verdadeira vida, porque vida na Bíblia, ela aparece em 3 sentidos: vida biológica, vida almática e vida divina. Então a vida biológica e a vida almática é algo muito natural a nós. Todos nós sabemos muito de vida de alma e vida biológica, porque é a vida que se move naturalmente em nós. É a vida que se move em todos os seres. De certa forma ou de outra, você pode sentir a vida almática, você pode sentir a vida biológica, mas a vida espiritual não. A vida espiritual é um dom de Deus. Você compreende isso? A vida espiritual é um dom de Deus. Quanto a esta vida, o homem já nasce morto. Como assim, irmão? Ninguém nasce com essa vida. Olha o que Paulo diz, Efésios 2:1. Estáveis mortos em vossos delitos e pecados. O homem, ele estava morto em seus delitos e pecados. Ele vos deu vida, estando vós mortos em delitos e pecados. Então, por favor, irmãos, Efésios 2:1. O que significa ele nos dá vida? Que vida é esta? Se você observar a vida aqui, são 3 palavras: psique, bios e zoe. Psique é a vida psicológica, a vida da alma. Bios é a vida biológica, mas zoe é a vida incriada, indissolúvel, a vida eterna de Deus. Estão vendo, irmãos? Então, quando ele diz, ele vos deu vida, que vida é essa que ele nos deu? Vida de Deus, vida indissolúvel. Ele vos deu vida. Nós tínhamos essa vida? Nós não tínhamos essa vida. Nós estávamos mortos quanto a esta vida. Mas essa vida veio para dentro de nós. Essa vida veio e habitou dentro de nós. E desde que essa vida veio e habitou dentro de nós, ela é o maior dom que eu e você temos, porque esta vida é uma pessoa, esta vida é o Senhor Jesus Cristo, e esse dom que Deus nos dá é irrevogável. Lembra que Romanos, Paulo diz que os dons do Senhor são irrevogáveis? Lembra? Os dons do Senhor são irrevogáveis. Então, quando o Senhor dá este dom para nós nos tornamos o quê, irmãos? Porque nós éramos criatura. Quanto à vida biológica, a vida psique, nós éramos criatura. Mas quando Ele nos dá esta vida, nós nos tornamos filhos. Então, o maior dom, escute, o maior dom que nós temos é a vida de Deus. E a maior posição que nós temos é de filhos de Deus. Estão entendendo, irmãos? Estão entendendo? Por favor, repita comigo. O maior dom que nós temos é a vida de Deus. E a maior posição que nós temos é de filhos de Deus. Por que, irmãos, isso? Vou dizer para vocês. Primeiro, por que
Esta vida é o maior dom, porque não há nada que se compare a isso. Esta vida é o maior dom que você tem, a maior dádiva que você tem. Significa, se é a maior dádiva que você tem, ela não é só maior em termos de natureza, ela é maior em todos os seus aspectos, porque quando essa vida penetra dentro de você, ela tira você do império de trevas e coloca você no reino do Filho do seu amor. Quando essa vida penetra dentro de você, ela muda a sua natureza. Antes você tinha uma natureza caída, agora você tem a natureza celestial. Agora é claro que você vai passar por um processo de transformação. Já terminou, irmãos? Tem alguém aqui que Deus terminou o trabalho de transformação na vida dele? Porque se Deus tiver terminado, irmãos, eu vou para a sua casa hoje, fico com você até o Senhor voltar. Ninguém. Não fique triste porque você ainda vê que algumas áreas no seu coração não foram conquistadas. Não fique triste porque você enxerga dentro do seu coração algumas portas que ainda não foram abertas. Você mantém elas lá, as 7 chaves, mas pode ter certeza que Deus ainda vai entrar nesses porões escuros do seu coração e Ele vai transformar e vai te conformar até um dia você ser plenamente conformado à imagem de Cristo Jesus. Então não desanime. Então quando essa vida vem, ela é o maior dom, porque ela nos dá a maior posição, a posição de filhos. Filho é uma posição tão sublime, irmãos. Filho é uma posição tão grandiosa. Filho é uma posição tão indescritível, que é algo que você nunca perde. Diga comigo, filho é a posição tão indescritível. É algo tão glorioso, que nós nunca perderemos tal posição. A exemplo está o filho pródigo, irmãos, lembra disso? O filho chega assim e fala para o pai, pai, já que tu não morres mesmo, sério, ele falou isso. Aquilo que Provérbios diz da herança, a maldição da herança antecipada. Então ele disse, pai, já que tu não morres mesmo, porque, vamos ser honestos, quando é que o filho tem direito à herança do pai? Quando o pai morre. Então quando ele diz, pai, já que tu não morres mesmo, me dá parte da minha herança. E a Bíblia diz que ele saiu, foi viver sua vida lá fora, e gastou tudo, tudo. O mundo e o diabo nos tira tudo, mas uma coisa o diabo e o mundo não vai tirar de nós, a posição de filhos. Amém? Escute isso, irmãos. O diabo pode tirar de nós muitas coisas, ou ele pode achar que tirou tudo, mas tem uma coisa que ele nunca vai tirar de nós, a posição de filhos. O diabo tirou tudo daquele jovem, mas uma coisa o diabo não tirou. Quando ele disse assim, eu vou voltar para o meu pai. Ele podia não ter dinheiro, ele podia não ter nenhuma posição nessa terra, mas ele ainda tinha uma posição sublime. Ele tinha uma posição de filho. Aí disse, eu vou voltar para o meu pai. E ele voltou para o pai. E quando ele voltou para o pai, quando você lê o capítulo 15, é muito lindo, irmãos. A descrição dos textos ali conforme está no original. Porque não foi o filho que correu, não foi o filho que abraçou o pai, nem foi o filho que beijou o pai. Não é curioso isso? O texto vai dizer isso lá. O texto vai dizer que o filho, quando o pai viu o filho, por que a Bíblia diz que o pai viu o filho? Porque com certeza o filho não viu o pai. Porque quando o filho sai da casa do pai, ele pode perder a visão do pai, mas o pai não perde a visão do filho. Ele pode não estar olhando para o seu filho, mas ele está orando pelo seu filho. Ou não, irmãos? Agora imagine Deus. Existe algum pai, por excelência, que se compare a Deus? Então a Bíblia diz que o pai olhou, ele viu o filho. Não foi o filho que correu para o pai, foi o pai que correu para o filho. Sabe o que é isso, irmãos? Graça indescritível. Você pode estar aonde você estiver, você pode estar como você está, mas nunca é você que vai dar o primeiro passo, sempre é Deus que vai dar o primeiro passo para te encontrar. Mas por que ele faz isso? Primeiro porque ele é pai, segundo porque você é filho. Aí a Bíblia diz que ele viu, correu e abraçou e beijou o filho. Aí o filho disse, pai, eu pequei contra os céus e contra ti. Eu não sou digno de ser chamado teu filho. Faz de mim um dos teus funcionários. O que o pai disse? Sobre o que o filho falou, nada, porque tudo que o filho falou não significa nada. Ele queria ser jornaleiro. Ele não era jornaleiro.
ele era filho, ele era herdeiro. Entende? Ele era herdeiro. Observe isso, irmãos. Quando o filho disse isso, o pai disse para o seu servo: trazei o bezerro cevado, trazei as sandálias, trazei o anel. Por que o anel? Porque ele estava dizendo: eu tenho uma aliança com você e você tem uma aliança comigo. Essa aliança é inquebrável. Porque ele estava necessitando de umas sandálias. O que significa sandálias? Paulo vai dizer isso: nós devemos calçar os pés com a preparação do evangelho. Aquele filho precisava da purificação da palavra, do trabalho da palavra, para purificá-lo, para limpá-lo de todas as impurezas. Aí o pai fez o quê? O pai fez uma grande festa. Pensa nisso, irmãos. É isso que o Senhor está nos mostrando. Este é o amor, esta é a graça, esta é a maior posição que temos. Então nós não podemos, de maneira alguma, irmãos, perder isso de vista. Porque quando você perde isso de vista, você vai se distrair com o trivial. Você vai se deixar levar por aquilo que não é o caminho de Deus para você. Aí é onde nasce o engano. Aí é onde nascem os falsos mestres. Porque nós não conhecemos a nossa posição. Não conhecemos o lugar que nós ocupamos na mente de Deus. Não conhecemos o propósito eterno de Deus. Meu irmão, minha irmã, alguma vez você estudou sobre a doutrina do propósito eterno de Deus? Porque uma das grandes tragédias da nossa fé é que muitos cristãos não sabem o que é o propósito eterno de Deus. Muitos cristãos não entendem isto. Nós temos que entender, irmãos. Nós temos que amadurecer, nós temos que crescer. Porque se nós não crescermos, se nós não amadurecermos, nós vamos nos tornar crianças infantis. E se nos tornamos crianças infantis, nós somos suscetíveis a todo espírito de engano, de mentira e de fracasso espiritual. Então vamos ser cuidadosos. Vivemos um tempo de profundas e densas trevas espirituais, onde a maior obra de Satanás é promover o entretenimento entre o povo de Deus e distraí-los na fé para enfraquecê-los na vida espiritual. Aí você vai ver que existe um descaso à palavra, um descaso à oração, um descaso à comunhão. E assim nós somos levados por toda forma de roda, de ensinos de homens. Nós não sabemos o que é ministério, não sabemos o que é igreja, não sabemos o que é evangelho. É triste isso, irmãos. Mas o que tem acontecido no meio do povo de Deus tem sido uma grande tragédia, um descalabro. Mas de quem que é a culpa, irmãos? De quem são os verdadeiros culpados? São aqueles que pregam a mentira? Não, são aqueles que têm prazer de ouvir a mentira, se satisfazem da mentira. Esse evangelho do entretenimento, esse evangelho da prosperidade, onde mostra para as pessoas que o grande resultado de ser uma bênção é ter algo, é ter isso, é ter aquilo, e as pessoas estão sendo consumidas por isso, enquanto a fé não chega nem mesmo ao tamanho de um grão de mostarda. Então nós precisamos, nesse tempo, esse tempo terrível, esse tempo de densas trevas, eu tenho falado abertamente para muitos irmãos, tenho perguntado para eles: vocês estão se dando conta do que está acontecendo no mundo? Vocês estão vendo como os blocos estão começando a se fechar? Vocês estão discernindo como está a igreja do Senhor nesse tempo? Vocês estão percebendo que a palavra não está sendo pregada como deveria ser pregada, como ela tem que ser pregada? Nosso Senhor está voltando e alguém está preocupado com a volta dele? Alguém está preocupado com o evangelho do reino? Então nós temos que nos preocupar, nós temos que nos ocupar, porque o Senhor está voltando e Ele deseja encontrar uma igreja madura, uma igreja que esteja à altura do seu caráter. O Espírito Santo está aqui para nos preparar para isso. O Espírito Santo não está de braços cruzados, Ele está aqui, Ele está nesse tempo. Ele é aquele educado cavalheiro que insiste e persiste conosco. Satanás está enviando toda forma de dardo contra a minha vida, contra a tua vida, contra todos nós, de uma maneira e de outra. Ele tem vindo para nos enfraquecer, para nos distrair, para nos dividir, para nos afastar, para nos tirar do foco. Mas meu irmão e minha irmã, vá aos pés do Senhor e peça que Ele te revista de poder, de graça, de sabedoria e de discernimento nesta hora. Porque nós vamos falar mais ainda sobre os falsos mestres. Na próxima quinta-feira, se for a vontade do Senhor, nós vamos continuar aqui.
entrar com mais detalhes, com mais propriedade. Eu quero só ler um texto para a gente terminar agora. E é nesse texto que nós vamos prosseguir na semana que vem, aqui na segunda epístola de Pedro. Uma das características desses falsos mestres. Ele diz, mas houve também, versículo 1, mas houve também falsos profetas entre o povo, como haverá. Está vendo? Haverá entre vós falsos mestres, que introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras. Percebe, irmãos? Heresias destruidoras. E até a negação soberana, até negarão o soberano que os comprou, atraindo sobre si mesmos destruição repentina. Está vendo, irmãos? Falsos mestres, que promoverão o ensino com o propósito de destruir, a ponto de negar o soberano Senhor. Irmãos, aqui nós vamos aprender alguns pontos muito importantes. Uma das fortes características do ministério de mestre é o conhecimento pessoal e não intelectual do Senhor. De maneira natural, as pessoas têm buscado isso. Conhecer o Senhor de maneira muito intelectual. Já leram tudo sobre Ele. Sabe tudo do Senhor Jesus. Mas a única coisa, não conhece Ele. Conhecer o Senhor é muito mais do que ler a história dEle. É muito mais do que falar dEle. Irmãos, o que eu tenho aprendido nesses últimos anos é que a nossa maior carência é conhecer o Senhor de maneira muito pessoal. Você pode dizer assim, eu creio que nós nunca vamos poder ter a convicção da pessoa do Senhor como aqueles apóstolos tiveram. Você acredita nisso mesmo, irmãos? Porque Paulo, ele teve uma visão do Senhor. Ele não teve uma experiência pessoal com o Senhor. Mas Paulo foi alguém que tocou no Senhor. Entende? Mais do que ter um conhecimento físico dele, como os apóstolos tiveram, é ter um conhecimento dele como a pessoa divina, de quem ele era. E essa pessoa divina, essa comunhão com ele, isso transcende tempo e espaço. Isso transcende até a física. Então, é isso que nós precisamos entender. Porque o Senhor Jesus, ele disse algo muito lindo. Quando Tomé estava negando ele, havia negado ele, ele diz, bem-aventurados aqueles que não viram e creram. Para o Senhor, o nosso ato de fé em crer nele é muito maior do que aquilo que os discípulos um dia fizeram. Andaram com ele, foram até a cruz com ele, negaram ele, venderam, como nós temos Pedro que negou, Judas que o traiu e os outros que o abandonaram. E vocês vão ver, vou mostrar para vocês na quinta que vem, que não foi apenas Tomé, todos eles duvidaram do Senhor. Por isso que ele diz, felizes são aqueles que nunca me viram e creram. Para o Senhor, irmãos, a nossa simples fé aqui agora, na pessoa dele, é algo muito significativo. É algo que causa emoção, porque ele está dizendo, felizes somos nós, que embora não temos tocado nele fisicamente, embora nós não temos visto ele fisicamente, nós estamos aqui adorando ele, crendo nele e esperando ele. Irmãos, imagine quanto o Senhor se emociona de saber que essas pessoas que estão sentadas aqui estão aguardando ele voltar como noivo para elas. Pensa nisso, irmãos. O que é a nossa fé? O que significa isso para ele? Então eu e você temos que cultivar esse privilégio. Temos que cultivar essa alegria. Aí João vai dizer, um texto que nós vamos estudar também na quinta que vem. Primeira epístola de João, lá no capítulo 1, quando ele fala sobre o verbo da vida, aquilo que vimos, aquilo que ouvimos, aquilo que contemplamos e aquilo que nossas mãos apalparam. Que lindo isso, irmãos. Eles viram, ouviram, contemplaram e apalparam. Essas duas palavras, contemplar e apalpar, são as duas palavras muito ricas aí. Porque uma delas, essa apalpar, só ocorre 4 vezes no Novo Testamento. E uma dessas ocorrências está lá no capítulo 24 de Lucas, quando ele mostra a mão e diz assim, tocai, coloca o dedo aí, apalpe aí, e saiba que sou eu. Significa experiência pessoal.
Então é isso que João está falando. E você sabe muito bem que o apóstolo João foi aquele apóstolo que teve um relacionamento muito íntimo com o Senhor, tão íntimo que ficou impregnado nele, ficou impregnado na vida dele. Você sabe que quando João escreveu o seu evangelho, já tinha se passado, irmãos, 60 anos. Você sabia disso? 60 anos havia se passado. Mas aquilo era tão vivo, era tão real, que no capítulo 10 do seu evangelho, ele foi contar um episódio do Senhor, ele diz assim, e era inverno. Lembra disso? No capítulo 10 de João, ele vai contar um episódio sobre o Senhor, ele diz assim, era inverno. Irmão, você lembra o que você estava fazendo no inverno do ano passado? E com quem você estava? Alguém que se lembra? Não vale você dizer, eu estava com a minha esposa, estavam meus filhos. Não, irmãos, por favor. João, ele vai contar um detalhe. Ele diz assim, era inverno, porque o amor tem memória. João amava o Senhor, ficou impregnado na vida dele. Ele disse, nossas mãos tocaram, nós contemplamos. Ele ficou dentro dele, mais do que aquele tempo que ele andou com o Senhor, foi aquilo que do Senhor ficou dentro dele. É isso que ele está falando no capítulo 1. Então, irmãos, nós precisamos tanto dessa realidade viva, dessa experiência com o Senhor, e não do conhecimento intelectual dele. Não sou contra quem faz seminário, não, irmãos. Eu já fiz. Não sou contra pessoas que leem livro, não. Acho que tem que ler mesmo. Agora, duro é quando sua vida espiritual se restringe só a isso. A conhecer o Senhor intelectualmente. Conhecer o Senhor intelectualmente, irmãos, pode não representar nada. Nós precisamos conhecer Ele de maneira mais viva e mais real. Porque o conhecimento ensoberbece, mas o amor edifica. E o problema dos falsos mestres é que o conhecimento deles do Senhor é tudo intelectual. Geralmente as pessoas dizem, nossa, mas fulano tem muita sabedoria, muito conhecimento. Então, se ele fala 99% de besteira, de heresia, e 1% dele é conhecimento, as pessoas se satisfazem com isso. Irmãos, que perigo é isso? Nós precisamos deixar que tudo passe pelo crivo da vida. Senão nós podemos cair num laço. Eu acho que os irmãos têm que ouvir tudo que é ensinado aqui e tem que ir na palavra para ver se é verdade mesmo. Porque se não for, irmãos, vocês não podem ficar sendo conduzidos pelo engano. Peço ao Senhor que Ele levante verdadeiramente mestres que possa ajudá-los através do Evangelho e da palavra. Deus vos abençoe, irmãos.